Esta é a Voz da Profecia, uma mensagem de fé e esperança que anuncia a breve volta de Jesus. Porque dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não tardará. Abram-se os portais em exultação, Ele é o Rei da Glória, Ele quer entrar. Hoje em sua vida, em seu coração, falta pouco tempo, só um pouco mais. Ele breve virá, breve virá, breve virá, breve virá. Breve Jesus Graça e paz, seguimos hoje com a reflexão iniciada outro dia com o tema Deus do princípio ao fim. Quero iniciar hoje lendo Evangelho de Marcos, capítulo 1, verso 35. Eu disse Marcos, capítulo 1, verso 35, na minha Bíblia está escrito: tendo-se levantado de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Você ouviu bem? Marcos está fazendo referência a Jesus em um momento de oração durante a madrugada. Ele estava num lugar deserto e ali orava. Em realidade, a gente vê nos evangelhos vários momentos de Cristo em oração, em comunhão com o seu Pai. Jesus é nosso melhor exemplo de alguém que buscou a Deus primeiro. Esse, como eu disse, é um dos vários relatos de Jesus em momentos de oração. Ele vivia o que pregava. Lembra que ele disse: busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhes serão acrescentadas. Vendo o exemplo de Cristo, entendemos que não dá para ser cristão e não orar. Não é possível desenvolver um relacionamento íntimo com Deus sem orar. Então, amigo, amiga, ore de madrugada, ore de manhã, ore de tarde, ore de noite, ore ajoelhado, em pé, deitado, andando e parado. Ore quando estiver alegre, realizado e feliz, mas ore também quando estiver triste, desanimado e chorando. Ore sempre, seja na certeza, na fé, ou na tribulação, na dúvida, na dor. Quando for duro orar, ore. Ore duramente, mas nunca deixe de orar. Continue orando. Ore diariamente, mas ore. Muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, nenhum poder. Onde tem oração, acredite, tem vitória. Os maiores reavivamentos da história da igreja cristã não começaram num púlpito, num altar ou num palco, mas no interior de um quarto com os joelhos no chão. Você se lembra da experiência dos apóstolos antes de pregarem com grande poder e multidões se converterem? Logo após o retorno de Jesus ao céu, eles se reuniram num salão, o cenáculo, e está escrito, Atos capítulo 1, verso 14, que todos estes perseveravam unânimes em oração. Então o resultado foi inevitável. O Espírito Santo veio sobre eles e a obra de Deus foi feita com grande poder. Porque quando filhos de Deus oram, eles ficam mais perto do céu e mais longe do inferno. Ficam mais perto da santidade e mais distantes do pecado. A oração amplia a nossa visão, aprofunda a nossa experiência com Deus e nos conforta e capacita.
Alguém disse: a oração tranquiliza o nosso coração, fortalece nossas decisões e nos conduz a um contato pessoal com Deus, nosso Pai. Por isso nós cremos que a oração não faz Deus baixar até nós, mas nos eleva à sua presença. Por isso também eu creio que o maior esforço do inimigo, do diabo, é no sentido de nos manter longe da oração. O inimigo sabe que se o cristão e a igreja fazem muitos planos e planos bem elaborados, e têm suas agendas repletas de eventos, congressos, seminários, mas se eles não oram, o inimigo não se impressiona com nada disso. Ele não se impressiona com grandes e organizadas instituições ou com pregadores eloquentes e cantores afinados. Não havendo oração, o inimigo ri e zomba das nossas melhores iniciativas e esforços. No entanto, ele treme e se desespera quando nós oramos. Porque quando você trabalha, mas quando você ora, Deus trabalha. E agindo Deus, quem impedirá? Quem quer ser um cristão vitorioso, mas apenas busca ter um bom comportamento, no sentido de evitar o pecado, de não ser derrubado pelo inimigo e dar um bom testemunho, sabe, com esse tipo de cristão o diabo não se preocupa, porque sabe que não vai conseguir vencer e só vai se frustrar. Aqueles que vivem dessa maneira só se frustram e são derrotados. Porém, quando você decide, vou orar mais. Em todo o tempo e todos os dias, vou estudar mais a Bíblia. Vou testemunhar de Cristo. Então acredite, nessa hora o inimigo treme. Ele treme porque sabe que quem vive unido àquele que é santo, viverá em santidade. Ele sabe que na presença do Senhor é impossível pecar. Dwight Moody, evangelista do século XIX, tinha uma receita para o crescimento espiritual que ele costumava recomendar aos novos conversos. Ele dizia: gaste 15 minutos por dia falando com Deus, em oração. Gaste 15 minutos por dia ouvindo Deus falar com você por meio da Bíblia. Gaste 15 minutos de cada dia falando a alguém acerca de Deus. E você será um cristão em constante crescimento. Observe a fórmula para o crescimento espiritual: oração, Bíblia e testemunho. Por falar em testemunho, pregação, missão, não fique inerte. Envolva-se. Não é só para o bem ou para a salvação dos outros, é para seu próprio bem, para a sua própria salvação. O testemunho cristão abençoa tanto aqueles que alcançamos quanto a nós mesmos. O testemunho cristão é tanto um meio de transformar como de ser transformado. Deus lhe abençoe, que nós priorizemos o reino de Deus, Deus do princípio ao fim em nossa vida. Quando opresso eu me sinto sob um peso esmagador, é Jesus o amigo que eu quero ter. A sangrenta cruz me aponta, dá-me paz interior. É Jesus o amigo que eu quero ter. Dos amigos é o melhor, seu amor jamais tem fim, ultrapassa tudo quanto se disser. Quero dar-lhe
consola e me traz inspiração. É Jesus, o amigo que eu quero ter. Dos amigos é o melhor, seu amor jamais tem fim, ultrapassa tudo quanto se disser. Quero dar-lhe todo amor, retribuindo amor assim. É Jesus, o amigo que eu quero ter. Sim, ter. Glorificado seja aquele que era, que é e para sempre será nosso bendito Deus. Como é bom, Senhor, receber a força que vem da Tua palavra. E nessa hora eu te peço, abençoa todos que estão orando comigo, Senhor, para que de fato nós priorizemos a oração, o estudo da Tua palavra e o testemunho cristão, o cumprimento de nossa missão, compartilhando o Evangelho, tanto por nosso exemplo como por nossas palavras. Nós nos colocamos nas Tuas mãos para viver esses propósitos, em nome de Jesus. Amém. Uma bênção de Deus para você e a sua família. Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. A Voz da Profecia é um programa da Igreja Adventista do Sétimo Dia.